Caros amigos, amigas que começaram a acompanhar esses vídeos com a exposição sobre afetividade e educação de há poucos dias, eu quero informar que a partir de hoje nós vamos passar a produzir alguns vídeos em forma de capítulo, em forma de aprofundamento, de ampliação daquelas coisas que foram anunciadas assim de uma forma bastante espontânea. Nós continuaremos fazendo nossa exposição de forma espontânea, de uma forma viva, vivencial, buscando também ao mesmo tempo identificar assim os elementos fundamentais, vamos dizer, para caracterizar a questão da visão de Capra, que redescobre na sua obra As Conexões Ocultas, ele redescobre as categorias filosóficas aristotélicas que são baseadas numa visão cosmocêntrica e ele passa então a redescobrir essas categorias fundamentais a partir de uma visão biocêntrica, uma visão centrada na vida. E em resumo, essa visão dos 4 elementos fundamentais constitutivos da realidade, Capra os caracteriza assim. Primeiro, cada coisa, cada realidade, principalmente dos sistemas vivos, ela é constituída da forma. Então, na verdade, a forma é aquilo que faz a coisa ser aquilo que é. Lhe dá forma, caracteriza a sua natureza, aquilo que também pode ser chamado do ponto de vista dos padrões. O padrão é aquilo que faz uma determinada coisa ser aquilo que é, então é a natureza dessa coisa. No caso, o ser humano tem uma forma específica, né, um padrão, que é um padrão afetivo de organização. Depois nós retomaremos cada parte. E o Capra diz que num sistema vivo, a natureza, o padrão de uma realidade, de um sistema vivo, de um organismo, ele está ligado também às estruturas, a estrutura resultante. As estruturas são, do ponto de vista, a estrutura material que constitui, quer dizer, que resulta da dinâmica dessa coisa que tem uma forma, vai ser uma estrutura dissipativa e evolutiva ao mesmo tempo. Então, tentando traduzir numa visão mais acessível, aquilo que tem aquelas características que são a forma, que é a forma originária da coisa, o padrão originário da organização, que é autoprodutivo, que é autopoético, vai aparecer na sua estrutura como resultado dessa coisa em ação. Então, a estrutura resultante é também uma estrutura material que não significa só necessariamente matéria, mas é aquilo que resulta do processo dinâmico dessa forma, vai resultar então numa estrutura dissipativa evolutiva. A vida é assim mesmo. Aquilo que constitui a vida como tal em um determinado organismo, colocada em ação, quer dizer, entrando na sua dinâmica, ela vai resultar sempre em algo material que não significa necessariamente matéria, mas também pode ser. Então, a estrutura material de cada coisa, ela, pelas características da vida, ela é uma estrutura dissipativa, quer dizer, é uma estrutura dinâmica. Vamos dizer assim, se o ser humano tem capacidade de criar vínculos, de se juntar em grupos, etc. Com essa capacidade de vínculo que está permeando toda a estrutura da vida da pessoa, entrando em dinâmica, entrando em relacionamento, o ser humano vai constituir então algo material, que seria o grupo,
seria as organizações, seria o organismo social vigente, etc. Que, por suas características ligadas à vida, é uma estrutura dissipativa, uma estrutura que está sempre num processo diferenciado assim, de movimento. No caso, uma amizade, ela nunca vai ser igual quando constituída, a cada momento ela é diferente. Um grupo, ele é dinâmico, ele sempre vai mostrar características novas, né? E a cada formação de grupo, segundo o Capra, surge um novo organismo vivo, o que tem resultados assim, super importantes para a nossa compreensão teórica das coisas. E quando essa natureza em padrão que constitui cada coisa e faz aquilo que é, né, entra na dinâmica, então o Capra, principalmente na abordagem das organizações sociais, ele fala do ponto de vista do processo, ou seja, essa coisa que tem uma forma, que tem uma natureza, que tem determinadas características, colocada em ação, ela vai constituir um sistema cognitivo ligado ao padrão de autopoiese. Quer dizer, essa dinâmica, ela se constitui a partir do padrão que está na natureza da coisa, na natureza do sujeito, mas em movimento ela tem uma característica de autopoiese, de autoprodução. Então, no caso do ser humano, a inteligência afetiva é que constitui ao vivo, né, na sua dinâmica, esse padrão de integração do ponto de vista dos processos. E quando se trata de organizações humanas, o Capra fala de um quarto elemento, que seria os sentidos, as finalidades, né, de um sistema social. Então, é a questão do significado. Então, no desenvolvimento do ser humano, das organizações humanas, vai surgir a questão da ética, da estética, né? Os seres humanos em relação, eles no processo vivencial, eles vão, na verdade, perceber, sentir e constituir os sentidos que tem esse vínculo, essas relações. Então, quando você entra em conexão com o outro, você pode ter uma relação de percepção mais profunda que poderá permitir você ver ou perceber, digamos assim, o sentido profundo do valor do outro. Então, aí surge o sentido estético. E quando essa percepção profunda, a partir da vivência das relações constituídas em grupos, em amizades, em pares, se torna significativa, vai surgir a questão da ética, que é a exigência de um processo de valorização profunda, né? É a exigência que surge do respeito fundamental pelo ser do outro que se constitui também nessa relação. Então, não é fácil, não é simples explicar, digamos assim, filosoficamente, né, e dando acesso ao nosso entendimento essas características fundamentais, mas elas são formas assim extremamente fecundas, ricas para o desenvolvimento de um trabalho, para fazer uma pesquisa, para fazer a abordagem de um determinado assunto, de determinada situação. Então, em resumo, e eu vou retomando à medida que a gente for conversando, vamos retomando também passo a passo. No próximo momento, na sequência desse vídeo, nós iremos buscar fazer a abordagem da inteligência afetiva,
que é aquilo que constitui propriamente, no seu conjunto, a natureza do ser humano.